Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o último livro que eu li e é um livro de biografia e o que torna ele bom é o autor que escreve muito bem, né, o Fernando Moraes, né, é uma escrita muito boa, né, é como se ele soubesse hum, soubesse o, trazer o encadeamento em seu texto com bastante coesão, o que faz com que a gente, mesmo assim, não tão assim, é, grato pelo conhecimento, né? A coesão nos dá a sensação de gratificação, né? Uma, é como se uma coisa, né, contra equilibrasse a outra, né? Então existe um equilíbrio muito grande no texto do Fernando de Moraes, né? Esse já é o terceiro livro que eu leio dele, né? Ah, então, o nome do livro é O Mago e é sobre a biografia do Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho. E o livro também ele também é muito gostoso porque ele tem várias fotografias e é, à medida que a gente vai descobrindo sobre o Paulo Coelho, a gente vai visualizando é, com um efeito a, a imaginação que o texto aplica, né? Com, com essa leitura e a e é os gatos meus estavam brigando ali. Com essa leitura e aí você consegue navegar bem, juntando a imaginação das imagens, né? Vamos ver aqui, ó, várias imagens. E junto com a prosa, né? Com essa é, descoberta sobre esse autor. E o legal, né? O legal é que a gente sabe de muita coisa aqui, né? A biografia traz muito conhecimento sobre o autor que dificilmente a gente saberia se a gente não vivesse na época e coisa e tal, né? Então tem muita tem muitas coisas interessantes que aconteceram na vida do Paulo. E o interessante é que eu acredito que o Paulo Coelho ele é alguém que soube colher, né, o coelho do seu nome e tirar a cartola sobre a magia de a magia de um mago, né, que tira o coelho da cartola. O que que isso quer dizer? Que ele consegue, dentro de uma magia que todos os magos
aprendem, né, o truque, né, esse truque, ele consegue aplicar em sua vida, né? De alguma forma ele se encontra espiritualmente com essa posição, né? Esse cenário de imaginar tudo e transcender da imaginação uma uma caligrafia, né? Uma caligrafia que eu digo, né? Talvez um ritmo de expressão, expressiação, eu diria, né? Eu já li alguns livros dele e, de certa forma, existe um ritmo em sua escrita como se fosse um sino mágico, sabe? Um bang bang, né? Um bang bang não, né? Um ding dong. Esse lado pendular que bate na cabeça sináptica, né? O sino. Ele consegue então florir as trevas com a sua escrita, né? E por que ele consegue isso? Tudo que ele viveu poderia ser contado de várias formas, né? Todas as suas histórias poderiam ser escritas de várias formas. Só que ele coloca a sua forma e a sua forma ela traz um tempero de acontecimentos em vida que são interessantes. E de alguma forma ele lutou para que a sua vida fosse interessante. E a biografia traz essa impressão, né? Desde sua vida quando mais novo, né? Do conhecimento do seu pai ali, da educação que ele trouxe e o modo de receber que ele deu, né? As suas ousadias, os seus, né, os acontecimentos traumáticos, as buscas por desatar isso, é, o reconhecimento hierárquico de pessoas, né, acreditar em coisas, se unir a pessoas com propósitos, né, talvez musicais ou expressionados, né, no sentido de teatral, né, que é aprender, né, respeitar a experiência, o doar. Tem muita coisa, né, muitas experiências que o autor passou que na hora que você lê, você meio que fala assim, nossa, que, que doido, cara. Não, então ele se submeteu a isso. Só que eu vejo que na época em a- que ele, né, foi debandado a ele essas experiências, de alguma forma não era um peso como a gente vê nos dias atuais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fumar hoje em dia é um ato totalmente escandaloso. Não, não é normal. Na época do Paulo Coelho, aparentemente fumar era algo super normal, mas super normal comparado com o que a gente vê hoje, né? Então, dentro dessa relação, você pode aplicar essa relação com tudo, né? E colocar a palavra época. E aí a época em que o Paulo foi vivendo, né? É, foi acontecendo muitas coisas e ele foi aproveitando, né? E essa que é a é, essa que é a biografia traz também, né? Ele viajou, curtiu, fez coisas assim que é, é difícil de acreditar, né? É,
tem que ter muita coragem, e muito conhecimento de mundo, muito interesse, né? E tem horas que você fala assim, nó, que legal. E tem hora que você fala assim, nó, que babaca. Nó. Mas de alguma forma você consegue ah, respeitar, né, esse ser em sua experiência, porque quanto mais você vai vivendo, né, e experimentando as coisas, você vai vendo que é justo, né? Você planta o que você colhe o que planta. E eu vejo que de alguma forma o Paulo Coelho ele veio plantando aquilo que ele colhe, né? Ahn, é, Bom, então eu recomendo assim para as pessoas que que desejam saber mais sobre esse cara que tem esse autor brasileiro que vendeu muitos livros, né? Eu recomendo, inclusive a leitura é muito tranquila, é uma leitura muito bacana, muito legal. Para quem gosta de biografia, então, nossa, é um prato cheio. Muitas imagens, muitas histórias de. E ele teve muitos relacionamentos. Só que eu vejo em todos os relacionamentos que ele teve, ele procurava mais o relacionamento com si próprio. Nessa biografia, eu vejo assim, quando ele estava se relacionando com as pessoas, ele gostava do que as pessoas, né, formatavam, né, reformavam, é, traziam à luz um novo Paulo Coelho sobre o doar-se para uma pessoa em relação, né? Então é como se o Paulo Coelho ele estava vivendo e sempre buscando renascer no relacionamento íntimo com outras pessoas, até que um dia ele encontrou, né, uma pessoa que o fez viver, digamos assim, até a eternidade, até a terra levar, né, por idade, vamos dizer assim. Brincadeiras à parte, bom, muito, recomendo muito e é isso, né? É, eu não sou aquele cara que vai contar as histórias tintim por você, né? Pra você, mas é aquilo, né? Se você caiu aqui, saiba que é um livro que eu gostei de ler e que recomendo, né? Vale muito a pena. E olha só quanto que eu paguei no livro. Não sei se a câmera não tá deixando ver não, né? Olha. Então um livro desse tamanho, paguei R$ 20. É muito foda, né? Não tem do que reclamar. Não, valeu super a pena. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço para vocês e fui.